Vamos lá, deixa eu só botar. Pronto. Então vamos lá, galera. Vamos falar hoje, acho que está aparecendo aí, né? Hemiplegia aguda e hemiplegia crônica. Então, na aula passada, a gente estava estudando sobre AVE. O que é o AVE isquêmico, o que é o AVE hemorrágico. Hoje, a gente vai entender o que acontece com esses pacientes. Depois que ele tem um AVE, ele passa por duas fases. A fase aguda da hemiplegia, ou hemiparesia, né? E a fase crônica, tá? Então, vamos lá. A gente vai primeiro falar da fase aguda, que acontece lá inicialmente, tá? Então, só para a gente lembrar, toda vez que eu falo de hemiparesia, eu estou falando que esse paciente tem uma diminuição de força, tudo bem? Agora, quando eu falo de hemiplegia, ele está plégico, eu estou falando que ele tem uma perda completa de força, ele está hemiplégico. Então, normalmente, esse paciente hemiplégico, hemiparético, ele vai chegar para a gente, depois de um tempo, não mais plégico, né? Na fase crônica, quando a gente for estudar, a gente vai entender que, na verdade, a grande maioria dos pacientes, eles não são plégicos, eles são paréticos, tá? Eles têm uma diminuição de força. Gente, a Daiane tá dirigindo muito aventureira, eu adorei, Daiane, bota aí pra gente ver você, né? Aí, beleza. Normalmente, logo após a lesão que a gente viu lá, a área de penumbra, lembra? A área que tem a isquemia de fato. Se a gente não resolver, aquela área de penumbra fica maior e a lesão é maior. Então, normalmente, após a lesão que acontece desses pacientes, né, essa lesão encefálica, pode acontecer o que a gente chama uma fase de choque. O que é essa fase de choque? É a fase, literalmente, que o paciente, ele é como se fosse falando bem grosseiramente. Eu dei um susto ali, eu dei como se fosse um choque no meu cérebro, ele vai ficar anestesiado por um tempo e depois a gente vai ver realmente o que aconteceu, que vai ser a fase crônica, tá? Então, a gente chama essa fase que o paciente passa, essa fase aí de lesão, de fase de choque, tá? Então, nessa fase, na verdade, de hemiplegia aguda, esse paciente ele vai se apresentar de formas que a gente está vendo aqui nesse tópico no slide. Então, ele se apresenta plégico, com paralisia. De novo, ele pode se apresentar parético também, mas é mais comum que a paresia aconteça na fase crônica, de fato, tá? Então, inicialmente, ele se apresenta plégico, fica com hipotonia, ou seja, fica flácido, com pouco tônus ali atuando naquela musculatura. Ele fica com hiporreflexia, tá? Então, quando a gente for testar os reflexos desse paciente, ele vai ter pouquíssimo reflexo, e a gente sempre testa comparativo, tá? Então, esse paciente vai ter também hiporreflexia. Tudo isso no lado contralateral ao hemisfério afetado. Então, se eu tive um AVE do lado esquerdo, né, do meu cérebro, os distúrbios motores, a aplegia, a hipotonia, a hiporreflexia, elas vão se acabar aparecendo do lado contralateral, do lado oposto da lesão topográfica, tá? Essa fase de hemiplegia e hemiparesia aguda, os autores, quando a gente for estudar nos livros, eles chamam essa fase de fase flácida, tá? É a fase que realmente o paciente está ali hipotônico, plégico, hiporreflexo, tá mole. E aí, por isso que a gente chama essa fase de fase flácida, tá? Por causa dessas características. Beleza? Além disso, o que é importante a gente entender? Opa! Que a intensidade dessa fase flácida vai depender de um fator que é a gravidade da lesão. Deixa eu botar meu laser aqui, que eu não tô conseguindo enxergar meu mouse aqui, ó. A fase flácida vai sempre depender da gravidade da lesão, tá? Então, se foi um tipo de AVE que foi muito grave, provavelmente essa fase flácida vai demorar mais para passar. E aí ela pode durar meses, semanas
ou até mesmo durar para sempre. Na Clesan, a gente tem um caso de uma paciente que é muito interessante da gente observar, que é a dona Cleide. Eu não sei se vocês conhecem ela, mas vocês com certeza vão ter oportunidade de conhecer. Ela teve um AVE que ela consegue ter marcha, ela não é flácida em membro inferior, mas em membro superior, o braço dela é super mole, é super flácido, hipotônica, a gente não consegue observar reflexo, ela tem subluxação de ombro, então ela é um caso que não é tão comum da gente observar, mas aí a gente consegue entender a fase flácida ali se instaurada para sempre em membro superior. Quando a gente for para a prática, eu vou tentar chamar a dona Cleide para a gente conversar com ela e observar como é que está esse membro. Mas ela é super flácida em membro superior, tá? Então, nesse caso, a fase flácida dela durou para sempre, né? Até o momento até a última vez que eu a encontrei, ela ainda estava na fase flácida. Ela já tem muito... Quando eu entrei na faculdade, ela já estava lá como paciente, tá? Nessa fase de hemiplegia aguda, a gente encontra esses pacientes principalmente dentro do CTI, ele pode ter acabado de ser internado, em enfermarias, eles estão em casa acamados, tá? Com mobilidade restrita. Então, às vezes, esse paciente, ele não procura a gente nessa fase, ele não procura fisioterapia na fase de hemiplegia aguda. Ele chega para a gente depois de 3, 4 meses de lesão. É o padrão. E isso acaba dificultando muito mais o retorno das atividades desse paciente. Quanto mais cedo a gente procurar tratamento, quanto mais cedo esse paciente procurar um fisioterapeuta, melhor. Quanto mais tarde, pior, porque ele está tendo ali lesão o tempo inteiro, tá? Então, e outras comorbidades que a gente vai estudar, tá? Então, só para a gente entender, quando a gente fala de fase aguda, essa fase aguda, ela dura aí de 2 semanas a 1 mês após a lesão, lembrando que isso depende da gravidade da lesão, né? Pode durar meses, semanas ou para sempre, mas o padrão é que ela dure de 2 semanas a 1 mês após a lesão. E só para a gente adiantar aqui uma informação da fase crônica, ela acontece até 6 meses após a lesão. Na fase crônica, é que a gente vai observar, de fato, que sequela motora esse paciente vai apresentar, tá? Então, pode ser que esse paciente procure a gente, como eu disse, mais tardiamente. Isso é feito de maneira errada, tá? Ele tem que procurar a gente assim que ele sair do hospital, né? Ele já tem contato com o fisioterapeuta lá dentro do hospital, na enfermaria, no CTI e tudo mais, mas é importante que a gente trabalhe com esse paciente na fase aguda também, tá? O que é importante a gente saber também? Que tem complicações que acontecem com esse paciente depois que ele tem a lesão, tá? Então, entre 62% e 85% dos pacientes, depois que eles apresentam um AVE, eles têm complicação. Isso é um dado de 2017, tá? O que pode acontecer? Ele vai ter uma piora do quadro neurológico por progressão do AVC. Então, o AVE, ele vai progredir, tá? E isso é comum que aconteça nessa faixa de porcentagem aí. Então, esse paciente pode ter uma leve piora. Ele pode ter também infecção urinária e pneumonia. Ué, Débora, por que ele vai ter infecção urinária e pneumonia? Porque o sistema nervoso central, ele sofreu uma lesão, né? Teve ali o AVE. O que acontece? A gente tem ali o sistema imune também trabalhando, né? Junto com... Na verdade, todos os sistemas trabalham juntos. Sistema imune, sistema nervoso, respiratório. A gente divide eles para estudar e para a gente se especializar. Então, fica mais fácil da gente entender os distúrbios se a gente separar os sistemas. Mas, o que acontece? Quando a gente tem a infecção urinária e a pneumonia, o nosso sistema imune, ele está, o que a gente fala de que ele está apresentando imunossupressão, tá? Isso acontece porque o AVC está induzindo isso. Beleza, gente? Então, a gente tem hormônios ali sendo liberados e tudo mais, atrapalha o sistema imune de atuar e esse paciente acaba tendo infecção urinária e pneumonia também em alguns casos, tá?
A pneumonia também ocorre porque esse cara vai estar acamado no início do AVE, né? Ele vai estar no leito e tudo mais. Então, a falta de mobilização precoce deixa esse paciente com pneumonia. A gente está aqui na fisioterapia para evitar isso. Então, nós fazemos mobilização precoce. Eu trouxe até um artigo aqui para a gente falar sobre isso. Nós trabalhamos o posicionamento no leito e tudo mais. Isso só na fase aguda, tá? Beleza? Além disso, esse paciente pode apresentar úlceras de pressão, então a gente precisa trabalhar junto com a enfermagem. Esse paciente, por ele ter fraqueza e ser hipotônico, ele pode ter quedas, ele pode ter trombose venosa profunda, tá? Então, olha quanta coisa, olha quanta complicação pode acontecer pós esse paciente ter o AVE, tá? A gente tem que tentar minimizar isso de acontecer, tá? Então, tudo isso pode aumentar, todas essas características aqui do slide podem aumentar o risco de complicações. Quais são essas características? Se o indivíduo ele tem idade avançada, essas complicações podem ser mais fáceis de acontecer, como, por exemplo, a pneumonia e a infecção urinária, enfim, presença de comorbidade. Então, se esse cara tem hipertensão, se esse cara tem diabetes, se ele é um amputado, tá? A gravidade da lesão, será que o AVE hemorrágico é pior do que o isquêmico? A gente viu que sim, tá? Então, essas complicações vão acabar aumentando o risco, essas características vão acabar aumentando o risco de complicações desses pacientes, tá bom? Então, a gente precisa levar isso em consideração, tá? Mas beleza, Débora. Já entendi que existem complicações, eu já entendi o que acontece, mas como é que a gente avalia? Quando a gente for avaliar esse paciente, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração. Olha aí, quanta coisa. A gente precisa saber a etiologia do AVE. O que é isso? É isquêmico? É hemorrágico? A gente precisa avaliar a frequência respiratória, presença de dreno craniano. Isso já diz muito para a gente. Pode ser que esse paciente tenha feito uma cranectomia descompressiva, pode ser que esse paciente tenha um AVE hemorrágico, tá? Observar a coloração de pele, ele está cianótico? Ele está com icterícia? Ele está hidratado? O posicionamento no leito está correto? Isso aqui pra gente, posicionamento no leito, galera, é crucial. É o mais importante na fase aguda, quando o fisioterapeuta está atuando, tá? Esse paciente está com escaras? Se ele está com escaras, né, com a integridade da pele ali comprometida, significa que ele não está sendo trocado de decúbito a cada 2 horas. Esse é o padrão, inclusive, tá? O ideal é que uma pessoa acamada, né, restrita ao leito, ela tenha a mudança de decúbito a cada 2 horas. Principalmente, quem trabalha com isso é a enfermagem, a fisioterapia também. Não tem essa de jogar só a responsabilidade para uma área da saúde. Todo mundo ali é uma equipe, todo mundo está trabalhando junto, tá? Então, se tem escaras, alguma coisa está sendo feita errada. A gente precisa avaliar a presença de TVP. Então, observar as panturrilhas do paciente, se elas estão edemaciadas, se elas estão quentes, tá? Tudo isso é característica de uma possível trombose venosa profunda, e aí manter essa região em repouso, sem mobilizar a região que, se esse paciente tiver TVP. Avaliar o estado mental, avaliar a linguagem do paciente, e aí a gente pode fazer um mini-mental, que a gente viu lá na nossa aula de semiologia. Eu vou avaliar a amplitude de movimento, se esse paciente apresenta dor, observar o tônus, os reflexos, sensibilidade. Posso observar par craniano, então eu posso tentar testar os pares cranianos desse paciente. Se sobrar um pouquinho de tempo no nosso semestre, eu vou falar sobre par craniano. É uma coisa que o fisioterapeuta quase não avalia, mas se a gente estiver dentro de uma UTI, na beira do leito, é importante que a gente saiba avaliar, tá? Beleza, gente? Aí tá. Eu avaliei. Depois que eu avaliei e observei tudo isso aqui, o que eu preciso ter de objetivo com o meu paciente? Lembrando que a gente... Oi, fala. O que é TVP? Só para anotar aqui. Trombose venosa profunda.
fica um trombo na região de panturrilha, né? É mais comum ser na panturrilha. E aí esse trombo, se você movimentar esse trombo, ele vai viajar, né? Ele vai acabar virando um êmbolo, né? Mais precisamente, e aí ele pode causar um segundo AVE, ele pode causar uma embolia pulmonar, tá? Então a gente precisa ficar ligado nisso. Quais são os meus objetivos? Então eu avaliei tudo. O que eu vou ter como objetivo? Lembrando que a gente está na fase aguda, tá? O cara acabou de ter um AVE. Quais são meus objetivos? Vê se vocês concordam. Eu preciso prevenir complicação secundária, seja complicações físicas, e isso a gente faz de novo, com o posicionamento no leito adequado, isso é muito importante. Eu posso prevenir complicações cognitivas também, tá? Então, sempre estar conversando com esse paciente, sempre estar observando se ele está lúcido, incluir ele, né? Conversar com ele durante a sua abordagem. Eu preciso reduzir e recuperar os déficits sensitivos, motores e cognitivos. Eu preciso aproveitar o máximo do potencial das funções corporais, tá? Então, ele ficou com um braço pléstico, ele está numa fase flácida. Eu tento trazer ele de alguma forma utilizando, sei lá, musculatura abdominal. Então, eu sempre tento ali aproveitar o potencial das funções que esse paciente apresenta. Adaptar as incapacidades físicas e cognitivas que a gente vai perceber com o passar do tempo, que não vão acabar se recuperando de uma forma efetiva, tá? Eu preciso reintegrar esse cara na comunidade. Pensa, esse cara, ele era o chefe da família, era o provedor da família. Será que eu preciso colocar ele de novo no papel que ele tinha? Para ele, né, para o paciente, esse é um mundo ideal. Então, a gente precisa, como fisioterapeuta, tentar reestruturar a qualidade de vida dele. Tentar colocar de novo ele, se ele for o provedor, ou se a mulher for a provedora da família, colocar ela de novo, né, de volta ao trabalho e tudo mais. Obviamente que em alguns casos a gente não consegue, a gente vai precisar de adaptações, tá? Prevenir escaras é um objetivo importante, e a gente precisa levar em consideração essa escara, prevenir as escaras é importante porque, imagina, se abre uma escara em um paciente diabético, olha o problema que a gente tem. A gente sabe que paciente diabético, para fechar a ferida, é horrível. Se abre uma escara, a chance de acontecer uma amputação ali depois, principalmente se for em membro inferior, é bizarro. Então, a gente precisa ficar ligado nisso, tá? Com os nossos posicionamentos no leito, que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue aumentar a independência desse paciente. Então, daqui a pouco, ainda na fase flácida, né, na fase aguda, ele não vai precisar que ninguém fique virando ele de 2 em 2 horas. Ele mesmo, né, se a gente ensinar de maneira correta, ele consegue ter essa independência no leito. Então, rolar, mudança de decúbito para decúbito lateral, direito e esquerdo, tá? Em decúbito dorsal, tudo isso a gente faz com esse paciente, tá? Outra coisa que a gente precisa entender que na fase aguda a gente pode se deparar com um paciente em coma, que a gente chama de paciente comatoso, tá? Em torno de 10% dos pacientes que sofreram AVE, em torno de 10% desses pacientes, eles vão passar por um período de comprometimento da consciência. Pode ser que quando o paciente quando o paciente chegar para você, ele vai falar assim: nossa, doutora, eu fiquei 10 dias em coma, 5 dias em coma. E aí isso já é um sinalzinho ali que a gente precisa acender na nossa cabeça. Pô, o cara ficou 10 dias em coma. Será que ele teve algum comprometimento? Então, a gente precisa levar isso em consideração, tá? Então, isso acontece, né, esses 10%, provavelmente acontecem em pacientes que tiveram um grande AVE isquêmico, então, acabou pegando artéria cerebral média, ou tiveram, lembra lá, de um AVE hemorrágico intracerebral, que o sangramento foi ali naquele parênquima do cérebro, naquele tecido cerebral, dentro do cérebro, né, que a gente viu até a drenagem e tudo mais. Então, é importante que a gente saiba disso. Normalmente o cuidador fala pra gente.
né? Enfim, isso na fase crônica que eu tô falando, tá? Mas na fase aguda, que é o que a gente está estudando aqui, lidar com esses pacientes comatosos é importante, tá? Pode ser que esses pacientes nem sobrevivam. Então, a gente entra aí numa conversa que cada vez mais está sendo presente na fisioterapia, que são os cuidados paliativos. A gente tem um professor Rodrigo Pena, aqui na faculdade, né, que ele tem um Instagram que fala só sobre cuidados paliativos. Na minha época de faculdade, eu nem sabia que isso existia, isso não era falado, isso está cada vez mais presente, é uma área muito interessante. O que são os cuidados paliativos? São os cuidados no fim da vida do paciente. Então, eu dar uma morte mais suave para o cara, eu entender o que ele precisa no fim da vida dele, tá? Então, os cuidados paliativos, eles promovem o alívio da dor desse paciente, alívio de dor que gera algum tipo de sofrimento. A gente... Espera que alguém entrou aqui, galera. Pronto. A gente reafirma a vida, vê a morte como um processo natural e não como um processo doloroso. Durante os cuidados paliativos, a gente não antecipa a morte, não posterga a morte. Enfim, a gente inclui um pouco de processos espirituais, dependendo do que o paciente acredite. É um cuidado bem interessante, mais humanizado. Sim, vocês vão, com certeza o Rodrigo Pena vai falar para vocês sobre cuidados paliativos, se ele não já falou, né? É bem interessante, tá? Lembrando que esses pacientes, né, que vão evoluir para o óbito, eles podem receber esse tipo de cuidado, e os que sobrevivem, eles podem passar por um período muito longo de perder a consciência, eles podem precisar de intubação, de ventilação mecânica, de fisioterapia respiratória, de fisioterapia motora, tá? E isso é uma fisioterapia dentro da UTI, é uma outra área da fisioterapia, né? Vocês vão estudar com o Luiz Felipe ou com o Marcos Davi, mas que dentro da UTI a gente tem o neurointensivismo, que está muito relacionado a paciente com Parkinson, a paciente com AVE, principalmente, tá? Paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente tem ali um trabalho diferenciado, porque a gente está lidando com problemas neurológicos em si, tá? Dentro da UTI, já que, como eu disse, a gente vai encontrar esse paciente provavelmente numa enfermaria, num CTI ou em casa, acamado, a gente precisa fazer a mobilização passiva, principalmente, como fisioterapia motora. Então, esse cara, lembra lá que eu falei que ele está flácido, hipotônico, ele não vai conseguir mexer esse braço, tá? Ele vai estar sem força. O que a gente faz? Faz a mobilização passiva desse paciente. Eu vou pegar e vou mobilizar aquele membro, tá? Beleza. Então, eu botei aqui, isso aqui é só uma imagem ilustrativa, tá? A gente vai conversar sobre posicionamento daqui a pouquinho, mas o que eu quero que vocês lembrem é, mobilização passiva, eu não estou aumentando força do paciente. Senão, imagina, a gente nem precisava ir para academia para ficar forte, né? Alguém ficava mexendo no nosso braço o dia inteiro e a gente ia ficar forte. A gente gera, com a mobilização passiva, um conforto para o paciente, a gente minimiza... Ih, fugiu o nome da minha cabeça. A gente minimiza encurtamento, a gente minimiza... um outro nome aí que eu esqueci, mas eu vou lembrar. Enfim, a gente minimiza encurtamento, enrijecimento das articulações, posturas viciosas, contraturas, lembrei o nome. A gente minimiza contraturas e deformidades. Então, eu vou estar sempre mobilizando esse membro, né, tanto o superior quanto o inferior do paciente, para prevenir tudo isso, para manter o músculo envolvido ali em tecidos moles, nos tecidos adjacentes ali, tá? Então, a mobilização passiva, ela é uma fisioterapia como se eu estou prevenindo que aconteça problemas, para quando esse paciente chegar na fase crônica, eu ter ali ainda um pouco de coisa para trabalhar com ele, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Então, a gente viu o paciente comatoso. Se esse paciente, ele for um paciente colaborativo,
né, cooperativo, a gente pode já entender que esse paciente vai estar conversando com a gente, ele vai cooperar com o nosso tratamento. Então, quando eu olho para a fisioterapia respiratória, que é necessária dentro da UTI ali e para tratar esse paciente na fase aguda, a gente faz manobras expansivas, manobras desobstrutivas. Então, se ele tiver muita secreção, eu vou tentar desobstruir de alguma forma, tá? Existem equipamentos para isso, existem manobras para isso, técnicas respiratórias. Eu preciso fornecer orientação para o familiar, eu preciso fornecer orientação ao cuidador sobre tudo que a gente falou lá do paciente comatoso, também serve para esse paciente cooperativo, tá? Então, falar o que está acontecendo, ensinar que o cuidador e o familiar não pode puxar esse paciente pelo braço lesionado, esse paciente pode ter uma subluxação do ombro, tá? E aí, imagina, o ombro dele está subluxado, a glenomeral ali está cheia de problema. Acaba que o cuidador ou o familiar, na hora de levantar esse cara da cama, puxa pelo esse braço afetado. Vai dar problema, tá? Vai acabar lesionando o tecido mole ali, não é o que a gente quer nesse momento, tá? Outra coisa legal que a gente pode pedir para o paciente é o que a gente chama de exercício autoassistido. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que são esses exercícios, mas é o paciente mesmo se ajuda a fazer os exercícios. Isso é muito importante como exercício domiciliar, porque ajuda a gente depois, quando ele entrar nessa fase crônica, tá? Esse paciente também pode fazer o que a gente chama de exercício ativo livre. Esse cara, ele tá com fraqueza, flácido, né? Ele não consegue movimentar contra a gravidade. Mas se a gente colocar ele em decúbito lateral, a gente anula a gravidade. A gravidade não vai estar incidindo nos músculos de membro inferior e superior, tá? Então, quando for possível, a gente pode fazer exercício ativo livre, né? O paciente, né, se ele tiver ali um resquício de força, se ele for emparético, ele consegue atuar sem a gravidade fazendo ali exercícios de decúbito lateral. A gente, como fisioterapeuta, pode também fazer exercícios ali passivamente, ajudando esse paciente, guiando esse paciente, se ele perder a coordenação, tá? Então, olha quanta coisa que a gente pode fazer durante a fase aguda, tá? E como eu disse para vocês, uma característica muito importante da fisioterapia é que a gente faz a mobilização precoce. Então, a mobilização precoce, o próprio nome já diz, é precoce. A gente faz ali, inicia, né, essa mobilização precoce quando a gente não tem piora do quadro neurológico por 1 ou 2 dias, de 24 a 48 horas. Esse cara se estabilizou, não teve nenhuma complicação. Lembra lá do slide de complicação? Ele não teve nenhuma complicação. Eu posso fazer a mobilização precoce, tá? Então, a gente inicia aí entre 24 horas a 3 dias após esse paciente ter tido AVE, tá bom? Então, percebam, eu começo a tratar esse paciente 3 dias depois. A realidade, né, que chega pra gente é 3, 4 meses, o cara já está na fase crônica, não passou por mobilização precoce, não passou por mobilização e por posicionamento no leito. Então, vocês vão perceber como atuar na fase aguda faz toda a diferença. Para quando esse paciente chegar para a gente no ambulatório na fase crônica, a gente saber, de fato, tratar melhor e tudo mais, tá? Lembra que eu falei dos exercícios autoassistidos? Olha só, como é que são esses exercícios autoassistidos? Primeira coisa é falar para o paciente que o movimento deve ser suave. Pensa, esse cara acabou de ter um AVE, ele perdeu movimentação da mão. Você acha que ele vai ficar ansioso para o movimento voltar ao normal? Eu não tenho dúvidas. Então, o que a gente fala? Seu fulano, a gente precisa ir devagar para não lesionar nenhuma estrutura, nenhuma articulação, tá? E aí, o que a gente vai ensinar para ele? Eu vou pedir para o paciente fazer o seguinte, entrelaçar os dedos. Então, vamos supor que meu lado afetado seja esse aqui, o meu lado esquerdo. Eu vou falar para o paciente, ó, o senhor vai pegar seu lado que está forte, vai segurar o seu lado afetado e vai realizar, ó, flexão de ombro. É como se o lado forte do paciente, a mão forte, levasse a mão que está plégica, né, que está flácida, a realizar esses movimentos.
Então, ó, realizar flexão de ombro, realizar flexão de cotovelo. Então, o próprio paciente está fazendo mobilização precoce ali. Levar a mão à boca, realizar flexão alternada dos punhos, tá? Então, esse tipo de exercício autoassistido parece uma besteira, mas ele ajuda muito a gente a quando o paciente não está, né, presente, quando a gente não está presente ali com o paciente, ele está fazendo uma mobilização. Mas o que é importante é que os movimentos devem ser suaves e não dessa forma. Senão, caraca, já era. Ele vai sentir dor, ele vai acabar lesionando estrutura que a gente não quer que seja lesionada. Tudo bem? Então, esse tipo de exercício, né, o autoassistido, ele é muito interessante para esses pacientes, tá? A gente pode fazer até videozinho, né? Hoje em dia a gente tem os vídeos do WhatsApp, manda para esse paciente ou faz uma cartilha e mostra para ele como é que é, tá? O vídeo é ótimo porque ele faz junto, beleza? Bom, a gente vai ver aqui, eu trouxe aqui alguns exercícios para fase aguda, tá? Esses exercícios eu vou mostrar aqui para vocês, né, o escrito, mas a gente, quando for para a prática clínica, eu vou levar esse slide e a gente vai fazer isso aqui na prática clínica também, tá? Então, quando a gente for lá para a Clesan e tudo mais, a gente vai fazer. Então, mas eu acho que lendo dá para entender, mas praticar é importante. Vamos lá. Esse paciente na fase aguda, como eu disse, ele tem lesão em membro superior e em membro inferior, ele está flácido. Pode ser que ele tenha também uma fraqueza de tronco, de região abdominal e tudo mais. Então, o que restou ali de força de abdominal, a gente precisa tentar trazer de volta para auxiliar esse cara a sentar no leito quando for necessário. Então, isso daí também é uma mobilização precoce, é sedestação fora do leito, tá? Então, o que a gente pode fazer? Um abdominal assistido. O que é isso? O paciente vai estar deitado, safo, vai estar lá, não consegue se movimentar. A gente vai colocar as mãos sobre a escápula do paciente, por trás do paciente, e vai ajudar a tirar o ombro da cama. Eu vou ficar puxando o paciente? Vou ajudar, obviamente, mas o que a gente precisa entender é que ele precisa fazer força em abdominal, porque a gente precisa fortalecer essa musculatura, tá? Então, o tratamento não é só eu ficar puxando o paciente, tá? Senão ele não vai fazer força nenhuma, mas sim assistir o paciente. Quando eu falo de assistir, não é tipo assistir TV, assistir de auxiliar esse paciente, tá? Então, eu vou como se eu estivesse puxando, tá? Auxiliando ele. Na verdade, eu vou dar um apoio. E eu vou pedir para que ele tire os ombros da maca. E se ele tiver lá com o braço saudável, ele pode apoiar o braço saudável na cama. E também se auxiliar a fazer esse abdominal assistido. Por que isso é importante? Para quando ele for sentar fora do leito ou sentar na cama, a gente já conseguir fazer isso de uma maneira mais eficaz, tá? Então, de novo, isso aqui a gente vai fazer na prática, mas eu acho que falando e lendo aqui, prestando atenção, a gente consegue meio que imaginar o que pode acontecer, tá? Então, é um exercício que a gente começa a fazer com esse paciente. A gente também ensina o paciente a sentar a partir do lado, a partir do decúbito lateral, sobre o lado sadio e sobre o lado afetado. Então, isso aqui também a gente vai fazer na prática. Mas sabe aquelas recomendações que a gente escuta? Não pode levantar, tem que virar de lado primeiro para depois levantar da cama e não sair levantando de uma vez? Isso é verdade e a gente ensina ao paciente. É muito comum o paciente não saber levantar. Então, a gente tem que ensinar ele a flexionar os membros inferiores, depois girar de lado, né? E aí o fisioterapeuta ajuda. E quando a gente estiver tratando esse paciente, a gente pode aplicar resistência, e isso ajuda no fortalecimento. A gente pode associar com PNF, então fazer anterodepressão de cintura escapular. O que é isso? Eu colocar uma resistência e ele levar, por exemplo, a escápula dele, o ombro dele, em direção ao umbigo dele. Então, tudo isso a gente vai fazer na prática, tá? Talvez não fique tão claro aqui falar de anterodepressão, elevação, porque isso a gente conversaria na prática, tá? Então, percebam, nesse slide aqui de vocês já tem todos os exercícios, é como se fosse
um passo a passo de como a gente faz, tá? De novo, vamos para a prática, a gente vai fazer isso. Então, eu vou ensinar esse paciente a sentar a partir do decúbito lateral sobre o lado sadio. Então, ele vai estar, vamos supor que esse meu lado aqui seja saudável. Eu vou estar deitada de lado, né? E vou estar em cima do meu braço sadio, tá? O que acontece quando eu viro de lado? Eu vou me empurrar com o meu lado saudável, eu vou tentar me empurrar para esse cara levantar. Talvez não fique tão claro, porque né, não tem como não mostrar. Eu posso fazer uns vídeos e mandar para vocês, acho que talvez fique até mais fácil, tá? A gente também ensina o paciente a sentar a partir do lado afetado. Então, diferentemente, ele não vai se empurrar com o lado afetado, mas ele vai se empurrar com o lado saudável, tá? Então, são práticas que em alguns locais não são ensinados para o paciente, e isso aqui dá independência. Imagina um cara jovem com AVE que quer sentar por livre e espontânea vontade e precisa chamar alguém para ficar mexendo nele ali, né? Isso para ele é péssimo, isso minimiza a qualidade de vida dele. Então a gente, como fisioterapeuta, está ali para ajudar esse cara, tá? Então a gente vai entender como é que esse cara levanta, como ele senta e tudo mais. Quando ele está sentado, a gente precisa treinar ele vir para a beira do leito, né? Para a beirada do leito. Então, eu ensino ele a arrastar o bumbum, arrastar as nádegas para frente. Isso a gente já ensina para pessoas mais idosas, né? Que não conseguem dar o impulso no tronco. Então, a gente chama o paciente bem para frente, bem para a beiradinha da cama, da maca, arrasta os pés para trás, ele cria uma linha imaginária no joelho, traz os pés para trás, faz um impulso e consegue se levantar. Então, a Débora, o cara não consegue fazer um impulso do tronco, levar o tronco à frente. A gente tem que treinar isso. Como? Fica na frente do paciente, por exemplo, e pede para ele te entregar uma bola. Ele vai ter que fazer o quê? Essa inclinação do tronco. Então, se ele tiver com fraquezas de tronco por causa da AVE, já é um treinamento que a gente faz com esse paciente, tá? Então, entregar uma bola à frente, encostar o ombro em algo que está na frente, ele vai ter que fazer essa inclinação anterior de tronco, tá? Então, a gente pode treinar cada fase do ato de sentar e levantar, tá? Assim que for possível, a gente precisa colocar esse paciente de pé, tá? Isso é importante. Caso a gente não consiga colocar ele de pé, existe o que a gente chama de maca ortostática, que é aquelas macas que o paciente está deitado e ela vai levantando, né, a partir de um controle, e aí a gente consegue fazer com que esse paciente fique de pé na maca ortostática, tá? Também é uma opção que a gente pode fazer com esse paciente. Oi, levei um susto. Depende muito do acompanhamento em casa dos familiares, né? Fazer as atividades em casa para estimular, porque Sim. O resultado é muito diferente, o tempo do resultado. Sim, cara, eu fui num congresso que teve, é o Congresso Mundial do Cérebro. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Eu estava na faculdade ainda. A galera dos Estados Unidos veio para cá, tinha palestra do mundo inteiro. E aí eles ficaram abismados de como que a gente tem paciente super mal, com sequela muito ruim, sabe, pós-AVE. Porque esses caras, quando sofrem AVE lá fora, a fisioterapia é no dia seguinte. São 7 horas de fisioterapia diárias. 7 horas, aqui são 50 minutos. Lá são 7 horas. Como assim, Débora? O cara fica 7 horas com o fisioterapeuta? Então, esse cara vai para o hospital, e dentro do hospital tem uma casa. E aí o cara faz fisioterapia nas atividades de vida diária. Fisioterapia para abrir geladeira, fisioterapia para fazer cama. Parece uma coisa absurda, mas isso aqui funcionaria super bem no Brasil. O problema é que a gente não tem estrutura financeira, a gente até tem, né? Mas a gente sabe para onde vai esse dinheiro, não vai para a saúde, infelizmente, né? Mas a galera dos Estados Unidos, dos outros países, ficaram abismadas, porque como é que a gente faz 1 hora? Por que esse cara procura a gente 3, 4, 5 meses depois? Então, assim, essas orientações aqui são importantíssimas. Ensinar o paciente a fazer essas coisas essas
Essa reabilitação, essa movimentação no leito, isso já faz toda a diferença. E vocês percebam, não é nada absurdo do que eu estou falando, não é nada de outro mundo, são coisas básicas, mas que não são ensinadas para esses pacientes, tá? Então, a gente que está dentro da UTI, que está dentro de uma enfermaria, é que precisa passar isso para esse paciente. Porque o cara que está no ambulatório, ele nem imagina que esse paciente vai procurar ele, tá? Então, isso tudo é muito importante. Então, quais são as orientações gerais que a gente precisa dar? Mudar de decúbito a cada 2 horas, e de novo, enfermagem está trabalhando junto, fisioterapia, não tem essa de jogar responsabilidade um para o outro, né? A galera fala muito que a enfermagem briga muito com a fisioterapia dentro da UTI, né? Que fica, físio, aspira lá, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, cara, é uma equipe que está ali, pensa que é a vida do paciente. Se dá para fazer, faz e pronto, deixa quieto. Então, mudar de decúbito a cada 2 horas, orientar o familiar, orientar a enfermagem, caso seja necessário, os acompanhantes de não puxar esse cara pelo braço afetado, pelo amor de Deus, porque isso vai lesionar ainda mais tecido nessa região de ombro. Evitar posicionamento vicioso. Se esse cara fica numa postura totalmente flexionada, imagina o problema que vai dar. Ele já vai daqui a pouco ficar nessa postura aqui de membro superior. Então, se eu deixo ele sempre em flexão, eu vou ajudar a atrapalhar no futuro, tá? Então, eu tenho que deixar ele sempre em posição de quê? De alongamento. Eu não posso deixar esse paciente numa postura viciosa. Já aconteceu de uma mulher, na outra faculdade que eu trabalho, a mulher era diretora e ela teve um AVE por estresse. E aí o fisioterapeuta que estava atendendo ela estava pedindo para ela apertar a bolinha. Que movimento é esse aqui que eu estou fazendo? De flexão. Eu estou auxiliando a espasticidade a entrar ali depois de um tempo. E venhamos e convenhamos. De novo, apertar a bolinha para quê? O que ela trabalha para ficar apertando bolinha, né? Pelo amor de Deus. Então, isso aqui não vai ajudar, só vai atrapalhar. Então, entender que colocar o cara numa postura de alongamento ajuda muito mais, tá? Então, evitar posicionamento vicioso. Lembrando que esse cara, lembra que eu falei lá em AVE, acho que foi na aula passada, ele pode ter a heminegligência. Eu acho que eu falei na parte de semiologia, se eu não me engano. Que é o quê? O cara, ele meio que ignora o lado oposto, tá? Desculpa, ele ignora metade do campo visual. Ele enxerga, mas por um déficit sensorial, ele ignora metade do campo visual dele. Então, quando a gente está tratando esse paciente, as informações têm que chegar para esse paciente do lado afetado. Eu vou chamar ele pelo lado afetado, eu vou colocar a TV para ele assistir do lado afetado, para evitar essa negligência, tá? Iniciar exercícios ativos, né, que o paciente consiga se movimentar assim que for possível, tá? Então, colocar o paciente em postura sentada, em postura de pé, tudo isso auxilia no aumento, tá errado aqui, tá, gente? Eu vou consertar isso aqui, no aumento do nível de consciência desse cara. O Yuri falou aqui, ó, um paciente da Clesan era estimulado pela esposa a ficar com o cotovelo em flexão, pois ela achava que era melhor para dar o braço a ela. Sem dúvidas, isso é o que não é para ser feito, né? Foi difícil modificar esse pensamento, tanto dele quanto do familiar. É porque não é criticando. Primeiro que o familiar, coitado, nem sabe o que está acontecendo, né? Mas ele quer tentar deixar as coisas mais fáceis, né, para esse paciente e para ela. Então, provavelmente, quando esse cara entrou na fase crônica do AVE, ele deve ter sido muito mais difícil de minimizar a espasticidade de região de cotovelo, né? Esse cara já entrou na fase crônica, Yuri? Conta aí pra gente. É muito sinistro, gente. Então, mobilização precoce é muito importante, porque ela influencia na recuperação das sequelas, ela diminui déficit, minimiza a incapacidade, previne o desuso. Então, é muito comum um paciente com o braço lesionado deixar de usá-lo. Ele vai deixar de usar, ele vai entrar no que a gente chama de desuso aprendido, ele vai aprender a não usar aquele membro. E é o que a gente
não quer que aconteça, tá? Então, normalmente, existem técnicas voltadas para fisioterapia, que é a TRIM, terapia de restrição e indução do movimento. O que é isso? A gente amarra o lado saudável desse paciente na fase crônica, quando ele já tem ali um pouquinho de força, e a gente obriga o paciente a usar o lado afetado. Ele não tem ajuda do lado saudável para nada. Por quê? A gente quer evitar que ele deixe de usar aquele membro, tá? A gente tem que prevenir, né, a mobilização precoce. Previne as complicações pós-AVE, quando ele entra na fase crônica. Condicionamento cardiovascular vai se manter, então ele não vai perder esse condicionamento. Minimiza a deteriorização cognitiva. Esse cara fica menos depressivo porque ele está vendo que, apesar de ser uma mobilização precoce, não ser nenhum tipo de exercício ativo, ele está vendo que provavelmente ele tem mais chance de recuperação. Ele está vendo o braço dele se movimentar. Então, ele minimiza a depressão, a ansiedade, tá? E é o que a gente não quer. Paciente ansioso é a pior coisa que a gente pode pegar, porque a ânsia não deixa ele se concentrar para fazer os exercícios, tá? Ó, o Yuri falou aqui, sim, ele entrou na fase crônica e a espasticidade estava muito difícil de ser diminuída. Cara, eu não tenho dúvidas que às vezes é até impossível. Cara, galera, às vezes o membro do paciente, quando a gente for fazer a escala de Ashworth, fica duro, igual um pedaço de madeira. Não dá para movimentar, não dá para você estica o braço, ele volta, tá? Então é muito comum que isso aconteça. Isso acontece porque não teve um tratamento adequado na fase aguda do AVE, tá? Continuando aqui. A mobilização precoce promove alta mais cedo desse paciente. Tem o repouso, deixar o membro lá parado, sem movimentar, sem fazer mobilização precoce, prejudica tudo que a gente viu, né? Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema imunológico, retarda a recuperação desse paciente. As sequelas mais comuns que a gente observa nesses pacientes estão relacionadas a ele não ter feito mobilização precoce, a ele não ter tido uma boa fisioterapia na fase aguda do AVE, tá? Então, é muito comum que quando o paciente chegue para a gente, quando ele já estiver na fase crônica, ele fala, doutora, eu não fazia nada, ficava deitado o dia inteiro. Aí você pensa, meu Deus, cadê o fisioterapeuta da fase aguda que não existiu na vida desse paciente, tá? Então, quando a gente faz mobilização precoce, a gente minimiza os riscos de imobilidade, das complicações de imobilidade, tá? E a mobilização precoce, ela existe para ajudar a plasticidade, tá? Então, a plasticidade, ela é importantíssima e ela acontece no nosso cérebro o tempo inteiro. Então, se eu estou aprendendo a tocar um novo instrumento musical, se eu estou mobilizando o meu braço, tudo isso auxilia a plasticidade. Saiu um estudo muito recente, acho que saiu ano passado, ou ano retrasado, mas assim, é recente ainda, que fala que os neurônios, crescem neurônios, né, em determinadas regiões do nosso cérebro até os 90 anos de idade. Depois dos 90 anos, não cresce mais nada. Ainda tem chance, gente, ainda tem chance. Então, em determinadas áreas cerebrais, tá? A gente tem ali o brotamento neuronal acontecendo até os 90 anos. Eu não sei nem se eu vou ver até os 70, quanto mais até os 90. Então, estamos no lucro. Beleza, gente? Então, se eu tenho ali, se eu faço uma mobilização precoce, o meu cérebro vai se remodelar baseado nas minhas experiências, no meu treinamento inicial específico para a tarefa. Tudo isso auxilia na recuperação. Então, perguntar o que o paciente quer muito voltar a fazer e ele não consegue. Ver qual é a queixa principal dele, trabalhar em cima da queixa principal, vai deixar o paciente, não vai deixar ele frustrado, pelo contrário, você vai fazer o que ele quer, e você também vai estar trabalhando, né, vai estar fazendo fisioterapia e dando qualidade de vida para esse paciente, tá? Então, Débora, mobilização precoce, tu fala tanto de mobilização precoce, mas o que é isso? Quais são os exercícios de mobilização precoce? Levar a mão à cabeça, alcançar e segurar objetos,
mudar de decúbito de maneira independente. Então, ensinar o paciente a virar no leito, a trocar de decúbito, é mobilização precoce. Sentar no leito, ficar de pé, caminhar, sentar fora do leito, ou seja, sair da cama e sentar numa poltrona do lado da cama, sedestação fora do leito. Tudo isso é mobilização precoce. E tudo isso a gente, como fisioterapeuta, ensina para o paciente, tá? Então, o que eu posso ainda incluir como mobilização precoce? Se esse paciente, eu coloco ele de pé, e isso é muito comum de acontecer, ele tem uma hipotensão postural, o que é isso? A pressão dele caiu rapidamente. Se eu tenho uma poltrona reclinável do lado, ou uma poltrona mesmo qualquer, eu coloco ele sentado ali e pronto, até ele se recuperar, tá? Então, às vezes, dentro da UTI é muito comum que vá sempre um fisioterapeuta andando com o paciente e atrás alguém com a cadeira de rodas. Por quê? Se esse cara ficar com hipotensão postural, ele já senta na cadeira e acabou. Pronto, tá? E durante essa mobilização, a gente precisa monitorar frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. Então, nesses casos, o oxímetro é o nosso melhor amigo. A gente está observando saturação, sempre está conversando com o paciente, se o nível de consciência dele vai cair ou não, se ele vai se manter lúcido, beleza? A gente tem um artigo aqui muito legal, que foi a Laura que me passou esse artigo, inclusive, que eu posso mandar para vocês, ele está em inglês, mas nada que um tradutor não ajude. Ele fala para a gente o quê? Uma reabilitação precoce. Então, ele fala, uma mobilização precoce. Foi feito um teste depois do paciente ter um AVE. E esse estudo estava na fase 3. Foi um estudo multicêntrico. O que é isso? Pegou pacientes de vários locais, de vários hospitais, de vários centros de tratamento. Por isso que a gente fala que é um estudo multicêntrico. Foi um estudo randomizado e controlado. Ou seja, a gente teve grupo controle. Alguém fez e alguém não fez, tá? Então, esse tipo de estudo aqui é o melhor, é o que vai dizer para a gente realmente, olha, funciona ou não funciona, tá? É um estudo de 2017, bem recente, que testou o efeito de iniciar a mobilização precoce um dia depois do paciente ter um AVE. Então, foi testado 2.104 pessoas. Olha o tamanho do N desse estudo. Gigantesco. Então, ele mostra para a gente como resultado, né, falando bem rapidamente, que a mobilização precoce, logo após o AVE, pode estar associado a um resultado mais favorável. O que é isso? O que quer dizer? Que pacientes que fazem mobilização precoce têm mais chances de recuperação e de tentar restaurar motricidade, tônus, trofismo ao que era antes. Então, a mobilização precoce é muito importante, tá? Principalmente na fase aguda. Então, eu posso mandar esse estudo para vocês, é um estudo bem interessante. Mas, Débora, o que mais eu posso fazer como mobilização precoce? A gente pode fazer as diagonais de PNF. Eu não sei se vocês já ouviram falar em PNF. PNF é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Existem técnicas específicas, as diagonais, que a gente pode trabalhar com esse paciente e auxiliar nessa mobilização. O paciente aqui pode estar fazendo junto com a gente, né? E a gente só está guiando o movimento, ou a gente pode estar fazendo de maneira passiva mesmo. Isso aqui a gente também vai fazer na prática, tá? Já até deixei as imagens. A partir de agora eu vou passando um pouco mais rápido os slides, porque a gente vai falar sobre prática aqui, tá? Então, olha só, eu acho esses próximos slides aqui bem interessantes, porque ele fala para a gente que a gente tem basicamente 2 tipos de pacientes internados, hospitalizados. O hipotônico e o hipertônico, fase aguda, beleza? Fase crônica, que é a fase que a gente encontra a sequela. A gente já vai entendê-la mais para frente. Na fase aguda, a gente tem um acometimento ali neurológico, né? Flacidez, hipotonia e tudo mais. E nem sempre, galera, está só relacionado ao AVE. Paciente que sofreu um traumatismo crânioencefálico tem essas mesmas condições que a gente viu aí. Flacidez e tudo mais. Tá? Então, pode acontecer com paciente que sofreu um TCE também.
Agora, um paciente hipertônico, ele pode, além de ter um comprometimento neurológico, pode ter comprometimento respiratório, comprometimento ortopédico, tá? Então, a gente precisa entender e tratar esse paciente. Beleza? E aí eu vou passando aqui para vocês verem que a gente tem objetivos com esses pacientes quando a gente fala de posicionamento no leito. A gente está na fase flácida. Então, qual é o meu objetivo de posicionar o paciente corretamente no leito? Eu quero evitar encurtamento muscular, eu quero evitar limitação articular. Se esse paciente evoluir para hipertonia, eu não quero que ele evolua para uma hipertonia que a gente não consiga depois mobilizar, e sim para uma hipertonia mais leve, bem diferente do que o Yuri contou aqui para a gente, né? Que a mulher pedia para o paciente manter o braço em flexão, o cotovelo em flexão. Não é isso que a gente quer. Porque quando ele entrou na fase crônica, já era, tá? Se esse cara está na fase crônica, está hipertônico, né? O tônus voltou e ficou hipertônico, a gente precisa reduzir os encurtamentos musculares. Então, esse paciente hipertônico, ele fica com encurtamento, tá? Reduzir limitação articular, diminuir o padrão de hipertonia, né? Aquele padrão flexor que a gente encontra, tá? Então, a gente tem dois objetivos bem diferentes no hipotônico e no hipertônico, tá? Então, a gente precisa entender que tem posições no hipertônico, principalmente, na fase crônica, que vai ser muito difícil a gente deixar o paciente, principalmente se ele tiver encurtamento, se ele tiver deformidade. Quando a gente fala de posicionamento no leito, na fase aguda é muito tranquilo, na fase crônica já é um pouco mais difícil, tá? Então, a gente precisa entender esse posicionamento. Então, olha só. Isso aqui a gente vai fazer na prática também, tá? Mas o lado afetado sempre é o lado vermelho desse bonequinho aí. Então, perceba, a gente precisa estar sempre colocando o membro do paciente na mesma direção do outro membro. Como assim, Débora? Lembra que esse membro aqui, que está afetado, ele vai ter subluxação? Se eu deixar o membro jogado de lado, não colocar nenhum tipo de apoio, não deixar ele em extensão, ele vai ficar com encurtamento e deformidade. Então, olha uma coisa interessante que a gente está vendo aqui e que às vezes a gente nem presta atenção. A gente posiciona ele em posição anatômica. Lembra lá da posição anatômica? Supinação, né, de braço, tudo mais. Então, tem que estar na posição anatômica. Eu posso colocar um rolinho embaixo do joelho desse paciente, tá? Para evitar qualquer tipo de rotação. Eu posso colocar aqui, né, atrás do joelho, um travesseirinho. Posso botar um travesseiro também na cabeça, para deixar levemente elevado, tá? Então, eu quero deixar o paciente o mais confortável possível, até porque ele pode sentir dor no ombro. Então, eu coloco esse tipo de travesseirinho aqui embaixo do ombro para minimizar a dor e sempre em posição anatômica, tá? Sempre em posição anatômica. Eu vou passando mais rapidamente porque isso a gente vai ver na prática, tá? Agora, se eu quero deixar o paciente deitado de lado, mas com o membro afetado para cima, com o lado afetado para cima. Então, isso aqui é uma posição muito confortável para esse paciente, tá? Então, percebam, eu coloco o membro superior que não está afetado, que é saudável, o paciente, ele coloca do jeito que ele se sente mais confortável, tudo bem? Mas o afetado tem que estar sempre em cima de algum travesseirinho, porque imagina, se vocês experimentarem deitar de lado, o membro superior aqui, o que está mais para cima, ele fica meio que largado, né? A gente não pode deixar ele ao longo do corpo. Pensa que esse cara aqui não tem força, nem tônus, nem trofismo para se movimentar. Então, quem coloca ele nessa posição é a gente que vai tirar. Então, esse posicionamento aqui é o padrão para evitar contratura, deformidade, evitar dor, evitar postura viciosa, tá? Então, o tronco está aqui em um plano reto, está bem lateralizado, ele não está nem caindo para frente, nem tentando ir para trás. A gente coloca uma semiflexão de quadril e joelho, tá? Para auxiliar
Débora, mas você falou que não pode botar o paciente em flexão. Lembrando que o padrão postural desse paciente em membro inferior é em extensão, tá? Então, não tem problema em fazer isso. Aqui, no caso do membro superior, a gente coloca dessa forma para dar conforto ao paciente. Mas ele não vai se manter assim, né, durante 15 horas, 5 horas. Lembrando que, mesmo que eu esteja posicionando ele de maneira adequada, de 2 em 2 horas eu preciso fazer essa mudança, tá? E isso aqui é na fase aguda, beleza? Agora, se eu quero botar ele ao contrário, com o lado afetado para baixo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não deixar esse paciente dormir em cima do ombro. Então, eu vou fazer uma tração, eu vou trazer esse ombro para frente, eu não vou puxar, tá? Eu vou botar minha mão embaixo do ombro e vou trazer levemente para que esse paciente não jogue o peso corporal pro ombro, né, que está lesionado ali, tá? Então, isso é importante, então deixar ele todo em extensão aqui de cotovelo e tudo mais. O membro superior que está saudável, o paciente coloca como ele quiser, já que ele tem força para isso, tá? Nesse caso aqui, a gente coloca um travesseirinho no membro que não é afetado por conforto para esse paciente, tá? Para ele não jogar o membro saudável em cima do afetado. Então, a gente deixa em repouso ali o membro afetado, com uma leve flexão de joelho e tudo mais. Lembrando, a gente vai fazer isso na prática, vai ficar mais fácil da gente entender, tá? Eu vou passando rapidamente, só para a gente ver o que nos espera na prática. Eu posso botar esse paciente sentado também, tá? Então, é importante que todo o membro afetado fique em cima de algum tipo de travesseiro ou algum tipo de apoio para esse paciente, porque pensa, se eu deixar esse membro solto, qual a chance desse membro cair da cama ali, né, e ficar mole e acabar machucando e promover ali uma subluxação maior ainda do ombro desse paciente? Então, sempre colocar apoio em joelho. A gente pode usar para o paciente, eu acho que tem aqui o slide, o salva-pé, eu não sei se vocês já viram, é usado muito dentro da UTI. Eu vou mostrar, acho que no próximo slide tem, deixa eu ver. Isso aqui é a mesma postura, tá, gente? Só que o paciente está de lado. O que é importante aqui nesse slide? Que o paciente, ele tem que sentar em cima do bumbum, tá? Ele não pode ficar nessa postura aqui, ó, tá? Ele precisa ficar como se ele tivesse sentado ereto. Não é igual a gente ficar na cadeira do computador, que fica todo jogado, tá? Então, isso é importante que a gente leve em consideração. E o salva-pé que eu falei é isso aqui, tá? Por que eu utilizo isso aqui? Essa região de calcânio é uma região muito fácil de ter escara. Então, se eu coloco um salva-pé, a chance de minimizar as escaras é muito grande, tá? Lembrando que o salva-pé, nesse caso aqui que a gente está vendo, ele é feito com um colchão que a gente chama de caixa de ovo, e não casca de ovo. A galera fala casca de ovo, mas é caixa porque parece uma caixa de ovo, né? Os ovinhos vêm ali bonitinho. A gente pode fazer para o paciente isso aqui também. Se ele não tiver como comprar, a gente consegue fazer com espuma e com velcro, tá? Então, a gente consegue minimizar a despesa do paciente, tá? Então, isso aqui evita muitas escaras e ajuda muito a colocar o paciente na postura adequada, tá? E aí, Débora, para que eu faço tudo isso? Eu quero promover a estimulação sensorial do lado afetado desse paciente, eu quero prevenir as úlceras de pressão, eu quero prevenir complicação muscular e articular, eu quero proporcionar conforto para o paciente, eu quero inibir a espasticidade que vai entrar daqui a pouco, então esse paciente vai ficar com uma leve espasticidade, tá? Então, de novo, mudar esse cara de decúbito a cada 2 horas, orientar a familiar e a enfermagem a não levantar e puxar esse paciente pelo braço, evitar posicionamento. Eu repeti esse slide para a gente fixar que a gente tem que tomar esses cuidados aí. Então, o posicionamento no leito é o primeiro passo para esse indivíduo se recuperar, beleza? E aí, lembrando, quando esse cara está no leito, a gente precisa fazer uma estimulação sensorial para evitar a hemnegligência. Então, sempre colocar
coisas que chamem a atenção desse paciente no lado lesionado, tá? Do lado lesionado. Então, percebam, eu encosto a cama do paciente na parede e faço ele virar para o lado lesionado, para ele usar aquele braço, para ele usar aquele lado. Se ele precisa beber água, se ele precisa do controle que fica aqui na mesa de cabeceira, eu vou ter que colocar do lado afetado, para evitar a negligência. A cadeira está aqui e tudo mais, tá? Então, sempre estimular o hemicorpo afetado. Beleza, gente? O que é importante lembrar? Que se a gente faz sedestação fora do leito, sentar o paciente fora do leito, é importante para prevenir escaras, minimizar a pneumonia, a telectasia, eu vou auxiliar na recuperação motora desse paciente. É comum que esse cara, nos primeiros dias depois do AVE, ele fadigue rápido, ele fique cansado mais rapidamente, mas com o passar do tempo, ele vai conseguindo permanecer na postura em pé ou até mesmo na postura sentada. Esse cara pode ficar muito fadigado só de sentar, tá? Então, a gente vai fazendo aos poucos. Outra coisa importante e que acontece muito com esses pacientes, e aí a gente precisa sempre estar falando com o familiar e com o cuidador, não deixa que esse cara durma sentado. Se ele relaxar, o sono vai fazer com que ele adote postura desconfortável e desfavorável, né, no futuro. Então, colocar esse cara, quer dormir? Coloca ele em decúbito lateral, deixa ele dormindo 2 horinhas ali numa determinada postura, ou em decúbito dorsal mesmo, tá? Mas sempre lembrando do posicionamento. O posicionamento é muito importante, tá? Lembrando que a espasticidade desse paciente vai surgir principalmente nos músculos antigravitacionais. Então, é o padrão que a gente vai ver de paciente com membro superior em flexão e membro inferior em extensão. Isso aqui é uma postura típica desses pacientes com AVE. É o que a gente mais vai encontrar, tá? Lembrando que se o cara fez uma mobilização precoce e se ele tem um bom fisioterapeuta ali na fase crônica, ele pode restaurar a força dele, ele pode minimizar toda a complexidade do AVE e quando você for olhar para esse paciente, nem parece que ele teve um AVE. Eu já tratei um paciente que ele era um dono de posto de gasolina, quando eu trabalhava perto do Procardíaco, numa clínica ali perto. E aí esse paciente, ele teve um AVE, só que ele tinha muita grana, então ele teve acesso aos melhores hospitais, aos melhores médicos. Ele, em 3 meses, ele recuperou totalmente a motricidade, ele estava jogando bola, ele tinha um hobby lá que era andar de moto, não sei aonde, sei lá o que ele fazia. Eu sei que esse cara, você olhava para ele, nem parecia que ele tinha tido um AVE, porque ele ia para a fisioterapia todos os dias. Todo dia, eu trabalhava lá de segunda a sexta, todo dia aquele cara estava lá, todos os dias. Ou seja, ele queria melhorar, ele queria voltar ao estado que ele era super jovem. Então, assim, as condições físicas e psicossociais do paciente também influenciam muito, tá? Beleza, gente? Então, AVE agudo é isso. Agora a gente vai falar de AVE crônico. O AVE crônico ele é mais rápido da gente falar, porque a maioria dos slides são exercícios, tá? E aí eu vou passando um pouquinho mais rápido. Então, vamos falar da hemiparesia ou hemiplegia crônica. Então, a fase crônica, alguns autores falam pra gente que é um momento a partir do qual o paciente tem a mudança do seu quadro clínico. É ali que a gente vai ver, de fato, como esse paciente vai estar, como ele vai se comportar, quais são as reais sequelas deixadas pelo AVE. Então, se eu fiz uma boa mobilização precoce, se eu deixei esse paciente bonitinho no leito, a chance dessa fase e dessas sequelas serem mais brandas é, muito grande, tá? Então, tem autores que consideram a fase crônica a partir de 6 a 12 meses após a lesão. Ai, Débora, mas eu tenho um paciente que ele fez uma péssima fisioterapia durante 3 anos e agora ele está me procurando. Consigo ganhar alguma coisa?
Não vou saber te responder. Depende. Pode ser que depois de 3 anos de lesão, esse cara ainda tem ali um resquício de força a se ganhar. Vai depender muito, depende muito. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue. Eu só vou poder falar isso para vocês se eu avaliar esse paciente, se eu ver como que ele está se comportando durante a fisioterapia. Então, assim, não tem uma receita de bolo, tá? Isso é importante a se falar. Beleza, gente? Débora, Oi. só para complementar essa pergunta aí, meu pai começou a fazer fisioterapia após ter um AVE, após 2 anos, e quando ele veio aqui para o Rio para morar na minha casa, para fazer um tratamento, e ele não andava, ele não tinha movimento no braço, começou a fazer fisioterapia, um fisioterapeuta muito bom, e a força de vontade dele, eu tive que adaptar a minha casa para ele fazer exercícios, atividades que o fisioterapeuta passou, e olha, ele, claro que ele não conseguia fazer extensão total, sem ajuda, mas ele voltou a fazer extensão do braço, voltou a andar, claro, usando uma muleta, aliás, Uma bengala? é uma bengala, exatamente. E então, assim, mesmo após 2 anos, ele teve um resultado bom, entendeu? Mas pela força de vontade e o acompanhamento que a gente fez em casa, não 24 horas, mas o dia todo fazendo alguma atividade com ele. Exatamente, isso é o mundo ideal, né? E assim, beleza, ele voltou a utilizar a bengala, mas ele tá independente, que às vezes eu vejo ele passando aí no fundo do vídeo, então ele tá andando de um lado para o outro, ele tá totalmente independente. Ele Não, consegue... você vê sempre minha mãe. É sempre minha mãe que passa. Meu pai não está mais com a gente. Tá, beleza. Mas ele Mas se alimenta eu quero sozinho? dizer assim, mesmo após 2 anos, ele conseguiu uma progressão muito grande, entendeu? Ele Mas se pela... alimenta sozinho, Maria? Oi? Ele se alimenta sozinho? Sim, sim, se alimentou sozinho, passou a se alimentar sozinho, tomar banho, tudo, fazer tudo totalmente independente, entendeu? Mas eu achei incrível, pelo estado que ele chegou. E isso, assim, dentro de 1 ano, só para ter noção. Dentro de 1 ano ele conseguiu isso. Isso foi, assim, uma progressão. Ele foi exemplo lá na clínica. E isso Então, foi depois de quanto tempo? depois de 2 anos que ele tinha tido... eu acho assim, foi um tempo muito grande. O fisioterapeuta achou que talvez não tivesse um resultado tão positivo, mas foi o que ele nem esperava. Foi muito bom. Muito legal, né? Então, você acabou de provar o que eu acabei de falar, né? Se a pessoa tem força de vontade, pode passar 2, 3 anos que, às vezes, a gente tem alguma coisa para recuperar ali. É a mesma coisa, por exemplo, na lesão medular. Às vezes, na lesão medular, o cara tem ali um resquício de força e a gente consegue tratar, tá? Então, não tem receita de bolo. Não eu posso falar para vocês, olha, paciente depois de 2 anos não recupera nada. Eu vou estar mentindo para vocês. O que a gente faz? Vamos tentar, vamos testar, vamos fazer. Se der, deu. Se não der... Então, uma coisa importante é que os pacientes vão chegar para a gente e vão falar assim, e aí, doutora, eu vou voltar a andar? O que eu vou fazer? Então, assim, a gente fica numa sinuca de bico, né? Eu vou chegar pro cara e vou falar, não, tu nunca mais vai voltar a andar. Tem 2 anos que tu teve o AVE, esquece. Imagina se eu falo isso pro pai da Maria de Lourdes. Ah, não, você não vai andar, não. E aí, o quê? O cara tá andando, tá independente. Foi o que o médico falou para ele, o fisioterapeuta falou para ele, não vou lhe garantir nada, tudo vai depender da sua força de vontade, se você vai fazer os exercícios em casa, vai seguir tudo o que eu pedi que você faça. Foi o que ele falou. E olha, e ele seguiu, assim, certinho, tanto com a fono como o fisioterapeuta. Foi incrível, menino, o resultado dele. Muito Graças legal. a Deus, né? A Larissa está falando aqui, ó, tudo depende da força de vontade do paciente, porque minha sogra teve um AVE há 3 anos e é dependente para tudo, caminhar, ir ao banheiro, deitar, é isso, gente. Se o paciente chegar para a gente falar, e aí, doutora, eu vou andar? Vamos por partes? Vamos fazer objetivo a pequeno, médio e longo prazo? Meu objetivo a pequeno prazo é o quê? Vamos tentar hoje ganhar um pouquinho de amplitude de uma determinada articulação. Isso a gente consegue ganhar ali em um dia. A médio prazo é levar o copo à boca. A longo prazo é vamos dar uma volta na praça. E aí a gente tem lá 3 meses, 6 meses, 1 ano. E a gente vai sempre mudando os nossos objetivos a partir do que a gente vai ganhando com o paciente. Então,
entender que quando o paciente está cansado, a gente precisa descansar, entender que aquele paciente quer melhorar, que você consegue puxar um pouquinho mais ali dele, tudo isso a gente consegue mensurar e ter um bom resultado. Então, a gente está vendo Maria, Larissa. Então, depende. Eu não posso falar aqui que o cara nunca vai melhorar ou vai melhorar 100%, tá? Então, a gente nunca pode falar isso para o paciente. Oi. Então, o que acontece? Meu esposo também é fisioterapeuta e ele recebeu um paciente que já estava com lesão do AVE que ele teve há 4 anos. Caramba! Sendo que assim, ele falou, olha, vamos tentar. Isso, eu não posso garantir nada porque já tem muitos anos da lesão. Ele fez fisioterapia, sendo que a fisioterapia não foi uma fisioterapia boa, foi pelo SUS e tal, enfim, né? E assim, o que eu via nele era que ele não queria melhorar. Ele teve alguma melhora, bem pouca, e num prazo de tempo um pouco extenso, tá? Mas ele não queria, ele não tinha força de vontade. E o que meu esposo fala muito lá na clínica é isso. 90% da melhora do paciente depende do paciente, não do fisioterapeuta, porque o paciente precisa querer. Sim, a gente não pode ficar com a responsabilidade só pra gente, não, cara, senão a gente vai ser um frustrado, porque vai ter momento que, cara, o nosso paciente, a gente vai tentar de tudo e a gente precisa também aceitar que a gente não tá conseguindo melhorar aquele cara, pode ser uma abordagem minha, a gente precisa parar também e pensar, olha, eu não tenho capacidade de reabilitar esse cara com as estratégias que eu tô tendo, então ter a humildade de pensar dessa forma e passar esse paciente para outro amigo seu, às vezes o paciente não se adaptou também à tua abordagem e com a abordagem do teu amigo lá, ele melhora. E é isso, cara, se o paciente não quer melhorar, ele não vai melhorar. Eu tinha uma paciente que eu não sei se eu já contei isso para vocês, ela não queria melhorar porque a família estava dando atenção para ela. Quando ela estava doente, ela falava, para que eu vou melhorar se meus filhos nunca ligaram para mim e agora eles estão todos ao meu redor? Ela queria continuar na cadeira de rodas. Então, isso acontece. Isso é muito comum de acontecer. Então, assim, Daiane, pô, seu marido falou, vamos tentar, mas o cara tem que querer também, né? O paciente tem que querer. Isso é muito importante. Porque imagina, se a gente faz de tudo e o paciente não melhora e a gente está empenhado ali, quem fica frustrado é a gente. E acontece, gente. Acontece da gente ficar triste, da gente ter que assumir que a nossa metodologia não deu certo. É o que mais vai acontecer. A gente precisa entender que isso vai acontecer um dia ou outro. Tá? A Larissa falou, quando a sogra dela teve o AVE, eu estava no início da faculdade, eu não tinha conhecimento sobre o assunto. Hoje me interessa bastante. Gente, vocês vão ficar malucos, porque quando vocês terem qualquer probleminha, qualquer dormência na mão, vocês vão pensar, meu Deus, eu tô tendo um AVC. Ontem mesmo, eu fui dormir, tava com uma fraqueza na mão, uma dormência. Falei, caraca, eu tô tendo um AIT. Chamei o Léo, falei assim, Léo, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando coisa com coisa? Porque eu já tava achando que eu tava tendo disartria, um monte de coisa acontecendo. Fiquei desesperada. Eu fico igual uma maluca, gente. Deus me livre. Isso não é de Deus, não. A Daiane falou, lembrei de você ontem à noite. Me conta aí o que você lembrou de mim. Vamos lá, enquanto a Daiane está escrevendo ali. Como é que a gente vai avaliar? Lembrando que a gente está na fase crônica da doença, tá? Então, a gente avalia... Eita, não passou? Aqui. A gente avalia, a gente faz anamnese, exame físico, avalia o status funcional, a nutrição, a hidratação, se esse paciente tem dor, como é que ele está se comunicando, a glutição, a função respiratória. Então, percebam, a gente sempre vai avaliar esse paciente na fase aguda e na fase crônica. E tem muita coisa aqui que a gente aprendeu lá em semiologia neurológica. Então, avaliar tudo é importante. A Daiane está falando aqui, ó, senti um treco no ouvido e gosto de sangue na boca. Aí eu falei, deu ruim. Deus me livre, eu ia direto para o hospital. Lucélia, o pai da minha patroa teve AVE e é amputado, não tem acompanhamento do fisioterapeuta. Aí, Lucélia, pega essa aula de hoje, já conversa com ela, olha,
A gente tem como fazer um monte de abordagem com esse paciente, dá para fazer tal coisa, aconselha ela a procurar um fisioterapeuta e tudo mais. E ele ainda tem ali uma comorbidade que é a amputação, que a gente também precisa levar em consideração. Será que esse cara é amputado e ele não protetizou porque ele não quis ou porque ele não teve oportunidade? Treinar a marcha desse paciente se ele protetizar depois. Cara, é tão legal trabalhar com fisioterapia e trazer o movimento de volta. Eu fico falando essas coisas, eu ouvindo vocês falar aí do pai que retornou, eu fico super feliz, é muito maneiro. Beleza, gente? Uma coisa que a gente precisa observar na hemiplegia aguda é o que eu conversei com vocês lá, a síndrome do ombro doloroso. Isso acontece muito em hemiplégico, porque a gente tem a subluxação da glenumeral. Pode ser dolorosa, pode ser que não doa, tá? Mas isso pode gerar uma impotência funcional. O cara não vai ter funcionalidade, ele não consegue fazer as coisas porque ele está com dor. Isso pode estar relacionado à síndrome do impacto, à subluxação da glenumeral, capsulite do ombro, limitação de amplitude de movimento. Olha, tem um monte de coisa, tá? A gente consegue tratar esse paciente através do TENS, através do FEIS, a prescrição de uma tipóia. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Enfim, a gente consegue tratar esse paciente de várias formas, tá? Então, precisa de medicamento? Quem vai dizer isso é o médico, tá? Será que eu preciso avaliar as características culturais do meu paciente, as características sexuais, sociais? Ele precisa de autocuidado? Como eu disse, ele precisa de uma órtese? Ele precisa de uma tipóia? Outra coisa importante que muita gente não leva em consideração e a Maria de Lourdes levou é o quê? Ela falou, eu precisei mudar toda a minha arquitetura da minha casa, eu precisei mudar algumas coisas para receber meu pai. Então, avaliar mudança, avaliar a adaptação que é no ambiente é importante. Então, às vezes, os idosos gostam muito de tapete, bibelô, mesinha de centro ali. A gente tem que tirar isso, porque ele vai cair, ele pode tropeçar, e aí ter o quê? Uma fratura de fêmur. E além desse cara ter uma VL, ele vai ter uma fratura de fêmur, olha que coisa ruim, tá? Então, observar as adaptações ali da arquitetura do domicílio é muito importante, tá? Isso ajuda a prevenir queda, isso melhora a adaptação do paciente. Será que esse cara precisa de uma cadeira de rodas? A gente tem que levar isso em consideração. Será que ele precisa de uma órtese? Tá? Então, tudo isso, na nossa avaliação, a gente vai perceber. Olha só, a gente está vendo aqui o que acontece muito com o paciente, que é a subluxação. Olha o aumento do espaço aqui dessa região de cabeça do úmero. Então, esse espaço aqui pode estar relacionado a tudo aquilo que a gente falou. Pode acontecer uma tração do plexo braquial e ele ter fraqueza, parestesia no membro. Pode estar sentindo choque no membro. Cara, pode acontecer 1000 coisas naquele ombro e naquele membro do paciente, tá? Então, a gente consegue minimizar isso, por exemplo, com uma tipóia. É muito comum a gente ver paciente com AVE utilizando esse tipo de órtese aqui. O que é isso? É como se a gente estivesse fazendo uma tração e colocando aquele ombro no lugar. Mais ou menos isso, tá? Por quê? Eu vou minimizar a dor do paciente. Beleza? Então, a dona Cleide, por exemplo, ela é flácida, muito flácida em membro superior. Aquela que eu falei, que recuperou marcha, mas não recuperou mão, ela usa isso aqui full time, o tempo inteiro, a vida inteira, ela só tira para tomar banho. E isso minimiza a dor dela, tá? Então, a gente vai ver pacientes com esse tipo de tipóia, tá? As próteses, a gente encontra muito paciente com esse tipo de prótese aqui, de órtese, desculpa. Tá? Essa órtese, vocês já tiveram aula de órteses e próteses? Já? Se chama RU. O que é isso? É o Wrist Hand Órteses, ou órtese de punho e mão. Quando a gente vai estudar para concurso, e a gente estuda órteses e tudo mais, a gente sempre chama pela sigla em inglês, tá? Mas quando a gente vai comprar, a gente fala, eu quero uma órtese para punho e mão, né? Que tá aqui pegando região de punho e região de mão, tá? Esse tipo de órtese, ele é importantíssimo para evitar o quê?
flexão desse paciente. Então, o paciente ele vai manter ali o punho em extensão, não tem desvio unar acontecendo, a gente tem aqui uma leve flexão das interfalangianas, mas que não vai comprometer nenhum tipo de movimento desse paciente. E pode acontecer também da gente incluir nessas órteses o que a gente chama de afastador dos dedos, que inibe que os dedos fiquem em adução. Tem pacientes que o dedo fica assim, gente, um em cima do outro. Ele fica num padrão de flexão tão grande que o dedo chega a fazer adução e ficar um junto do outro, tá? Então, a gente pode prescrever essa órtese com afastador. Lembrando que tudo vai depender do quê? De como esse paciente vai se apresentar. Se ele não precisa de afastador, eu não vou pedir afastador para o paciente, tá bom? Nessa fase crônica, a gente vai encontrar essa característica: espasticidade, hiperreflexia. Então, percebam, os reflexos vão voltar e vão voltar maiores, vai estar hiperreflexo esse paciente. Ele vai ter a presença do sinal de Babinski. Então, quando eu for estimular aqui região de planta do pé do paciente, fazendo um C, ele vai apresentar isso aqui, ó, a extensão do hálux e a abdução dos artelhos. Isso aqui está muito relacionado à síndrome piramidal. O AVE é considerado a síndrome de primeiro neurônio, né, que a gente também escuta, ou síndrome piramidal. Então, a gente encontra isso aqui no paciente com AVE. O normal, né, se a gente for fazer isso aqui, o paciente vai encolher os dedos. Uma coisa importante a se falar é que crianças até 6 meses de idade, elas apresentam o sinal de Babinski, mas porque o sistema nervoso ainda está ali se desenvolvendo, maturando, tá? Então, é muito comum que isso aconteça. Musculatura, padrão de musculatura vai estar alterado, esse paciente pode sentir dor, vai ter déficit somatosensorial, então déficit de sensibilidade, de propriocepção, tá? Como déficit motor, a gente ainda tem a alteração de tônus, os reflexos que a gente viu, né? Esse cara pode estar plégico, ou seja, sem força, ou parético, com uma força ali pequena. Ele tem diminuição de flexibilidade. A gente viu que ele tem subluxação de ombro em alguns casos. Pode ter um descondicionamento físico. Então, olha quanta coisa esse paciente vai apresentar. Ele pode ter déficit de linguagem e compreensão. Então, lembra lá da nossa aula de semiologia? Ele pode ter disfagia, disfunção de percepção, disfunção cognitiva, disartria. Como é que eu vou avaliar isso? Mini-mental, tá? Eu consigo observar disfunção cognitiva, ele vai me responder algumas coisas durante a anamnese, eu já consigo perceber se ele é disártrico, tá? Então, a avaliação é o momento que a gente observa tudo isso, beleza? Esse paciente pode ter também a afasia de compreensão ou de expressão, que é a afasia de Wernicke e Broca. Quando a gente fala de afasia de Broca ou afasia expressiva, o paciente ele tem dificuldade de se expressar verbalmente, mas ele entende tudo que você fala, tá? E quando a gente tem a afasia de Wernicke, ele tem uma alteração tanto na linguagem falada, na linguagem oral, como na linguagem escrita. Então, a gente tem uma comunicação que é imprecisa, que a gente não consegue conversar muito com o paciente. Eu já falei para vocês de um paciente que só falava tititi, au, au, au? Não, né? Então, eu tive um paciente nesse mesmo lugar, gente, eu só passo por furada. É impressionante, parece que eu sou um imã que atrai só paciente bizarro. O que acontece? Eu gosto, né? Pior que eu sou minha piroca das ideias, então tá tudo certo. Esse paciente tinha afasia de Broca. Ele era super, esse lugar que eu trabalhava era em Botafogo, então só atendia a nata ali de Botafogo. O que aconteceu nesse caso? Esse paciente, ele sofreu um AVE e pegou essa área aqui, deixa eu passar o slide e depois eu volto. Pegou essa área aqui, o AVE, a área de Broca, bem no lobo frontal, tá? O que aconteceu com esse paciente? Ele entendia tudo que eu falava, ele achava que ele falava tudo perfeitamente, mas ele só falava tititi, au, au, au.
Eu não tô zoando, gente. Aí ele chegava, eu falava, e aí, seu Luiz, bom dia. Aí ele falava, tititi, uau, uau. E eu pensando, puta que pariu, o que esse homem tá falando? Aí, qual era a minha estratégia? Ele sempre ia com a cuidadora. Eu falava assim, seu Luiz, senta um pouquinho aqui para descansar, enquanto eu vou lá pegar um copo d'água para o senhor. O que eu fazia? Eu pegava um copo d'água, aproveitava, conversava com a cuidadora e falava assim, o que aconteceu com esse homem durante o final de semana? Aí ela me contava, ele foi para uma festa, a filha dele visitou. Aí, o que eu fazia? Eu chegava lá com um copo de água e falava assim, olha, tô sabendo que a sua filha visitou o senhor. E aí ele falava, tititi, tititi, au, 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 1, 2, 3. E eu pensando, eu acho que ele está falando que ele gostou da visita. Eu, o senhor gostou da visita? Ai, que legal. E ele, au, 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 tititi, tititi. Assim, a Daiane falou, eu acho que eu iria rir. A minha vontade era muito de rir, mas não pode rir, gente, não pode, tá? E assim, a gente se entendia, quer dizer, ele entendia tudo que eu falava e ele achava que ele estava falando tudo certinho, quando na verdade a gente não entendia nada. Teve um dia, ele usava uma órtese, gente, para tornozelo e pé, que ela se movimentava. Eu, numa burrice, eu não sei, eu sou muito anta. O que eu fiz? Eu fui segurar essa órtese. Quando eu coloquei minha mão na órtese, ele esmagou o meu dedo numa articulaçãozinha da órtese. E para eu falar para o cara que ele tinha que se movimentar para tirar o meu dedo do lugar. O cara tinha 1,90 m de altura, pesava mais de 100 quilos. Imagina, 120 quilos, sei lá, no meu dedinho. Quase que eu tive que amputar meu dedo. Eu não tô zoando, gente. Meu dedo ficou preto, ficou roxo, todas as cores possíveis. E ele não entendia, não sei, acho que ele teve uma crise ali que ele não estava entendendo o que eu falava e ele ficava, tititi. E eu, não, tititi não, tira, levanta. Eu fiquei desesperada. Então, assim, a gente tem dificuldade de conversar com esses pacientes, a gente precisa tentar dar um jeito, ter uma outra abordagem, conversar com a cuidadora antes, ver o que a gente faz. Na clínica escola da faculdade tem o seu Armando. Seu Armando, ele teve um AVE e ele tem afasia também. Só que o seu Armando, tudo que você fala para o seu Armando, ele ri. Então, ele vai falar assim, bom dia, minha mãe morreu, tudo ele fala rindo. Mas não é porque ele quer, gente, é uma lesão, tá? E ele não consegue se expressar muito bem e tal. Eu lembro que quando eu fiz estágio lá na Clesan, eu ensinei ele a falar Feliz Natal. E aí ele saía falando Feliz Natal e rindo para todo mundo. Era bem legal. Então, a gente tem esses momentos de diversão com os nossos pacientes também. Então, beleza. A gente tem aqui a afasia de Wernicke-Broca, que pode acontecer com esses pacientes. A gente tem a afasia mista, que é quando mistura as duas coisas, que aí é pior ainda, né, pra gente. A gente não consegue entender e nem o paciente consegue entender a gente. Esse paciente pode apresentar disartria, disfonia, ele tem déficit na emissão de fala, tá? Esse paciente pode ter dislexia ou alexia, que é a dificuldade de ler e interpretar textos e tudo mais. Ele pode ter acalculia. Você pede para o paciente fazer uma conta básica. Seu fulano, quanto é 1 mais 1? Ele não vai saber falar. Mesmo que ele tenha ali uma boa instrução, que ele saiba fazer cálculos e tudo bem. Cálculos básicos, 1 mais 1, ele não sabe, tá? Então, isso também está relacionado com essas características do AVE crônico, tá? A gente tem, como eu falei para vocês, a área de Broca aqui, né, na região do lobo frontal, e quando a gente tem a afasia de Wernicke, já pega uma região aqui de temporal, tá? De lobo temporal, tá? Então, dependendo do local do AVE, esse paciente vai apresentar uma afasia diferente. Agora, se um AVE é global e pegar as duas áreas, afasia mista, aí Maria de Lourdes, já era. Aí eu que vou virar paciente, que eu vou ficar doida. Beleza, gente? Esse paciente já está acabando, tá? Esse paciente pode apresentar o que a gente chama de agnosia, quando ele tem tato íntegro, olfato íntegro, consegue... Eu dou para o paciente um copo e falo assim, o que é isso? Ele vai falar, eu acho que é uma casa. Ele não consegue identificar através do tato que objeto que ele está ali usando, mexendo, tá?
Esse paciente, além de apresentar esse tipo de agnosia, pode ter agnosia auditiva, então ele não consegue identificar ruídos, ele sabe que o gato está miando, mas ele não sabe te dizer o que ele está ouvindo, tá? Agnosia visual, então ele não consegue reconhecer fisionomias. Tem um livro de um neurologista que ele até morreu recentemente, que é o Oliver Sacks. Eu acho que eu falei para vocês desse livro, O Homem que Confundiu Minha Mulher com um Chapéu. O paciente, né, ele chegava em casa e ele conversava com o chapéu que ele colocava ali. Então, ele tinha agnosia visual, ele não reconhecia a fisionomia, tá? Agnosia tátil, somatognosia ou agnosia corporal, não identifica regiões corporais. Então, olha que bizarro. Dependendo do tipo de lesão, o paciente pode apresentar, mesmo tendo tudo íntegro, ele não reconhece determinadas coisas, tá? Além disso, a gente tem a apraxia. Então, quando a gente fala de apraxia, primeiro a gente tem que entender o que significa o termo praxia. Praxia é eu consigo realizar movimentos de forma planejada e coordenada. Se eu não faço isso, eu chamo isso de apraxia. Existem vários tipos de apraxia. Apraxia ideomotora, que é quando o paciente ele sabe o que ele tem que fazer, mas não consegue executar. Por exemplo, pega uma chave e coloca a chave na fechadura. Ele não consegue, ele sabe, ele entende que ele precisa botar a chave na fechadura, mas ele não consegue botar, de fato, a chave. A gente tem a apraxia ideária, que o paciente não realiza movimento complexo, diadococinesia, alternar batimento das mãos. Isso para o paciente já é muito complexo. Ele não consegue. Pode acontecer apraxia de vestimenta, ele não consegue colocar, ele olha para a camisa, ele não sabe o que ele faz com a camisa, não consegue planejar o movimento, não consegue deambular, que é a apraxia de marcha. A gente tem a apraxia fonoarticulatória, que está relacionada à fala. Ele tem tudo íntegro, mas ele não consegue articular a fala, tá? Nessa parte de hemiplegia crônica, a gente tem também a síndrome de Pusher, que a gente já conversou, né? Então, o indivíduo, ele se empurra para o lado afetado, tá? E isso está muito relacionado a uma outra coisa que a gente também conversou hoje, que é a heminegligência. Esses pacientes com síndrome de Pusher, eles têm um alto risco para queda, tá? Então, ele é um paciente que precisa ali de um apoio fisioterapêutico maior. Pode ser que esse paciente não volte ao padrão normal, tá? E a gente precisa entender isso, tá? Então, a fisioterapia, a gente vai tentar tratar esse cara para tentar restaurar ou minimizar ali esse déficit que acontece com esse paciente, tá bom? Beleza, Débora. Mas do que vai depender essa recuperação disso tudo que você falou? Condição do paciente, condição prévia, né? Gravidade da lesão, lembra? AVE isquêmico ou hemorrágico, focal ou global, tá? Ele se adequou ao tratamento empregado? Ele quer melhorar? Eu preciso também observar o local da lesão, a extensão da lesão, a natureza da lesão, a idade do paciente, a lateralidade, ele é canhoto ou ele é destro? O lado afetado foi o lado que ele usa, eu sou canhota. Se eu tenho um AVE do lado esquerdo, qual a chance de ser mais difícil para eu né, levar a minha vida normal? Muito pior, né? Que eu vou ter que aprender a usar a minha mão direita. A atitude do paciente, então o cara quer melhorar? Se ele quer melhorar, a nossa recuperação vai ser muito mais fácil, tá? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E quais são os meus objetivos com esse paciente na fase crônica? Eu quero prevenir deformidades e manter a amplitude. Então, percebam, os objetivos é meio que padrão, né? Muito parecido com o que a gente viu lá na fase aguda. Então, eu quero promover a analgesia, prevenir complicação respiratória, estimular a atividade motora. Eu quero inibir o padrão patológico de espasticidade. Eu quero treinar a conscientização corporal desse paciente, dar independência, treinar fase de marcha, a gente vai fazer isso na prática. Então, qual fase de marcha está danificada ali e que eu preciso restaurar? A gente precisa treinar, tá? Estimular a sensibilidade, caso ele tenha uma disfunção sensitiva, treinar a consciência corporal, dar independência nas AVDs,
tá? Então, por exemplo, a Maria deu o exemplo do pai dela. Provavelmente o fisioterapeuta teve todos esses objetivos para ele se tornar o mais independente possível, beleza? Estimular as reações de equilíbrio, estimular a sensibilidade, né, como a gente já falou. Então, e o mais importante é orientar a família, orientar o cuidador, orientar a galera da comunidade, né? A própria família vai acabar conversando com os amigos e dando dicas do que pode ou não pode ser feito. Prescrição de órteses quando for necessário. Então, a gente viu ali a WHO, né? Que é a prótese de punho-mão. Prótese de membro inferior, se for necessário, tá? E aí, para a gente tratar esse paciente, a gente pode utilizar várias técnicas. A cinesioterapia, né, que é o padrão, a gente pode utilizar o PNF, o Bobat, a hidroterapia. Então, a gente tem vários tipos de práticas na hidroterapia, né? Halliwick e, enfim, mais 2 aí. E a gente pode utilizar isso para o benefício do meu paciente. E sempre estar disposto a trabalhar com uma equipe multidisciplinar. O fisioterapeuta sozinho não consegue dar conta. Então, ter uma dieta boa, se o paciente tem uma boa dieta, o nutricionista é o culpado disso. Se o cara está tendo uma boa reação ao medicamento, o médico é o principal responsável. Então, percebam, a equipe trabalha, né, todo mundo junto ali, tá bom? E aí, eu trouxe aqui para a gente finalizar alguns exercícios. Eu trouxe 20 exercícios, se eu não me engano. A gente não vai conseguir fazer esses exercícios, mas percebam, a gente trabalha sempre voltados, olha lá, se a gente lembrar de CIF, função, atividade. A gente sempre tem que lembrar disso, tá? Eu preciso ver qual a função está comprometida, qual a atividade que esse paciente está com comprometimento e trabalhar em cima disso. Então, a gente trabalha glúteo máximo desse paciente, a gente trabalha irradiação. Então, eu trouxe aqui divisões para vocês, exercícios para função e exercícios para atividade. Eu vou passando mais rapidamente, porque a gente vai fazer isso aqui na prática, tá? Mas a gente trabalha músculos isolados, então, quadríceps, eu posso fazer rotação de tronco com o meu paciente, posso colocar o paciente de lado e fazer, sei lá, exercícios voltados para quadríceps. Irradiação, o que é isso? Eu tiro do lado mais forte do meu paciente e jogo essa força para o lado que está afetado. Para a dorsiflexão, é muito legal trabalhar. Então, a gente trabalha a irradiação para dorsiflexão. Existem vários tipos de irradiação, tem mais de 4 exercícios, porque pode ser que um desses exercícios não funcione com o seu paciente e tudo bem não funcionar, tá? Então, a gente tem outras abordagens. A gente tem exercícios voltados para abdução de quadril, a gente tem exercícios voltados para extensão de joelho. Pode ser que esse paciente fique com essa região de extensão fraca, então a gente precisa fazer exercícios que promovam a deambulação dele. O joelho é muito presente ali nas fases da marcha. Então a gente trabalha isso. A gente trabalha glúteo do paciente, agachamento, coloca a bola atrás da parede, pede para o paciente agachar, e aí eu vou piorando a situação do paciente de maneira positiva. Como assim? Eu vou deixando mais difíceis os exercícios, tá? Eu trabalho tríceps sural, então aquela flexão plantar que a gente faz na academia, sabe? De ficar na ponta do pé, a gente trabalha isso com o paciente. Depois de um tempo, a gente pede para ele ficar num pé só e realizar esses exercícios. Lembrando, gente, que não é no dia seguinte da fisioterapia que eu já vou deixar tudo difícil, tá? A gente vai vendo como que o paciente vai, né, reagindo. A gente não pode frustrar esse cara, tá? E é muito engraçado, tem um artigo que fala pra gente o seguinte, que o paciente ele não tem percepção da melhora dele. Tem uma tabelinha que dá nota. A gente mostra a tabelinha para o paciente e fala assim, seu fulano, de 0 a 10, quanto que o senhor acha que melhorou? 0 é nada, 10 é muito. Tá? Mas é uma tabela específica para a AVE. Nesse artigo, nessa pesquisa que foi feita, tinha pacientes que saíram da cadeira de rodas e voltaram a andar só com a bengala. Eles falavam que melhorou a nota 2. Então, assim, eles não têm a percepção de melhora, porque para eles uma melhora é voltar ao que era antes.
tá? Porque é tão gradativo, tão devagar, que eles não vão percebendo, não é assim de uma hora para outra. Exatamente, eles não conseguem perceber. E aí a gente já chegou no ápice, pô, o cara estava na cadeira de rodas e tá andando sozinho, indo fazer compras e ele não percebe a melhora dele. Ele sempre vai querer mais, mais. Isso é comum do ser humano, né? A gente sempre quer mais, né? Ganha 5 mil reais, quer ganhar 100 mil. Ganha 100 mil, quer ganhar 1 milhão. Né? Então, isso é padrão e a gente precisa lidar com isso, conversar com o paciente, mostrar as melhoras, tá? A gente trabalha ombro, então, assim, eu trouxe exercícios para ombro, para cotovelo, para membro inferior, tá? Exercícios para função e atividade. A gente trabalha com balança. Como assim? É muito comum esse paciente ele não jogar o peso para o lado afetado, né? Ele fica com medo de cair. Então a gente coloca uma balança e fala assim, ó, hoje o senhor, a gente coloca uma balança embaixo de cada pé. Você vai falar, ó, para esse, ele pesa 100 quilos. Para o lado afetado, o senhor vai jogar 40 quilos e para o outro lado 60. A gente consegue trabalhar o feedback visual, né? Porque ele vai ver exatamente quanto de peso ele está jogando para um lado e para o outro. Então, é muito legal trabalhar com as balanças, né? Para a gente observar a descarga de peso. Pode trabalhar só com uma balança, com duas. Exercícios voltados para futebol, por exemplo, jogar uma bola, ficar em cima da cama elástica para trabalhar equilíbrio. Cara, tem muita coisa legal aqui, gente. Tá com um errinho, é junto, tá? Parético junto. Ficou separado aqui. Tem muita coisa que a gente pode fazer com esse paciente, trabalhar dentro da barra paralela, subir e descer degraus para melhorar. O que o paciente mais reclama não consigo subir escada, não consigo descer escada. Eles reclamam muito disso. Então, trabalhar isso é importante e a gente tem exercícios voltados para essa atividade. Enfim, tem um monte de exercício aqui que eu poderia fazer com vocês na prática. A gente vai fazer, mas infelizmente não vai ser hoje, né? Trabalhar com TheraBand, a gente utiliza muito TheraBand para fazer marcha lateral, então a gente amarra o TheraBand na região de joelho, um pouquinho acima do joelho do paciente, e pede para ele fazer a marcha lateral. Então a gente está acabando ali fortalecendo e colocando uma resistência também. Então, assim, é muito interessante esse tipo de tratamento para esses pacientes. E isso aqui, galera, não sou eu que estou inventando, não. É o que é utilizado, é o que está nos artigos, é tudo baseado em evidência, né? A gente sabe hoje que a fisioterapia deve ser baseada em evidência, e não por achismo. Eu acho que isso melhora, então eu vou fazer. Baseado em quê? Na sua experiência? Não, tem que ser baseado no que a literatura está falando, tá? Então, hoje, 16 de setembro, isso aqui funciona. Pode ser que daqui a 20 anos a gente veja que isso aqui é horrível, mas os artigos vão falar isso pra gente. Beleza, gente? Falei pra caramba, né? Acabamos 20 minutos antes do horário. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente fecha a VE, mas lembrando que quando a gente for fazer a prática, a gente vai voltar nesses exercícios, tá? Se vocês tiverem alguém, Maria de Lourdes ou a Larissa, não, a Lucélia, quiser tentar treinar algum tipo desses exercícios com o pai ou com a patroa, né, o pai da patroa, achei interessante porque vocês têm uma pessoa aí, de fato, para vocês verem tudo que eu falei na aula. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. A aula, vou acabar de gravar aqui, já vou jogar lá no grupo, tá? E é isso, gente. Mandei o slide para vocês. E é isso. Eu enrolo para me despedir, né? Fico só falando. E é isso, e é isso, e é isso. Beijo, Maria de Lourdes, maravilhosa. Foi embora, Maria de Lourdes. Voltou de novo, Maria de Lourdes. Valeu, galera. Beijos, amore. Beijo, gente. Tamo junto. Valeu, Paulo. É nóis, galera. Até semana que vem. Deixa eu parar de gravar aqui. Você, beijo. Beijo, queridona.